grande favor a todos nós de termos a oportunidade hoje de ouvi-lo, né? Então, vamos ouvir um pouquinho desse amigo, mas antes de tudo, nós faremos a nossa prece inicial, como de praxe, né? Então, vou solicitar para que todos, nesse momento, possam acerenar um pouco os corações, se desconectar, se puderem assim fazer, de toda e qualquer preocupação que porventura estejam envolvidos, né, para que esse trabalho espiritual que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Alcides e tantos outros irmãos da espiritualidade maior, esses embaixadores do Cristo, possam nos ajudar nesse momento, a nos envolver na grande família que todos nós somos. Elevando os nossos pensamentos, nós queremos agradecer, Senhor nosso Deus, onde lá na placa inicial, já há bastante tempo, se diz na Casa dos Benefícios, em que aqui se aprende a amar a Deus. Sim, de fato, Senhor, é cada vez mais vivo essa frase. Cada um de nós que ali foi acolhido, todos os corações que é acolhido por essa grande família, pelo coração paternal de Dr. Bezerra de Menezes, pelo coração de tantos trabalhadores que nos antecederam e que hoje se encontram no espaço, na Casa dos Benefícios do Espaço, e que nos reúne aqui, ainda que de modo remoto, nos reúne em pensamento, em coração, porque isso é o que mais vale, que nossos sentimentos, nosso espírito esteja unido em Cristo. Jesus amado, Jesus amigo, mais uma vez agradecemos a oportunidade ímpar de conhecermos a terceira revelação, que nos liberta, que nos consola. Se conosco, amado Mestre, e possa abençoar cada um de nós, e mesmo aqueles que estiverem ausentes nesse exato momento e não conectados, e aqueles que estão conectados, não por aqui, mas em qualquer outro lugar, se sinta acolhidos pelo nosso grupo. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus que assim seja. Então, irmãos, eu passo a palavra para o nosso Cláudio Mário. Obrigado, Claudinho. Valeu. Obrigado pelas suas palavras, foram muito gentis. Acho que foi até um excesso. Não sou isso tudo que você está falando, mas procuro fazer tudo com amor, né? O amor ele traz para a gente muita satisfação. E se a gente puder sempre colocar de tudo, a gente consegue ultrapassar muitas barreiras, né? E assim, o amor que eu tenho pela casa, que muito me ajuda, né? Essa casa do Dr. Bezerra muito me ajuda, me transformou, tenho certeza disso. Eu me sinto uma outra pessoa após ter adentrado na casa, estudado e trabalhando nela agora, graças a Deus. E assim, quando eu recebi o convite, a princípio eu não ia aceitar por causa dos horários, mas quando a galera falou, é numa terça-feira à noite, eu falei, peraí, já dá para a gente fazer alguma coisa assim, né? E fiquei naquela dúvida do que falar. Até a semana passada eu ainda estava com um monte de coisa na cabeça, mas aí nas minhas andanças, essas coisas com as pessoas tal, eu abri o Evangelho, ele abriu sozinho, que quando eu peguei ele abriu na página, eu falei, é essa aqui. E eu no capítulo 12 do Evangelho, não era nem o Evangelho que eu estava pensando em falar, mas eu fui pegar ele no Evangelho todo quebrado que eu tenho, nem é meu, na verdade, é da minha sogra, e ele caiu justamente na página do capítulo 12. Ele diz, amai os vossos inimigos. E isso me mudou bastante também, essa ideia de amai os vossos inimigos. E aí eu comecei a ler e falei, caramba, como é que eu tinha esquecido tanta coisa aqui, mas que eu tenho feito. Tinha esquecido das palavras, mas vinha assim, aos pouquinhos, não tudo, quem sou eu, né? Mas assim, procuro me adequar ao que diz aqui. Ainda está difícil, muito difícil, mas eu estou fazendo um esforço bem grande. Eu acredito que aos pouquinhos a gente vai conseguir. Daqui umas 250 encarnações, eu acredito que eu consiga cumprir o que está aqui. E aí eu fui pegando, além do Evangelho, eu fui pegando uma coisinha ou outra que está lá no Livro dos Espíritos, para até me esclarecer, que eu li uma coisa, o que significa isso aqui? Vou lá no Livro dos Espíritos ver o que fala, o que Kardec perguntou, e o que a espiritualidade respondeu para ele.
E foi legal. Aí eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, eu não vou expor minha opinião, porque como é que eu vou expor minha opinião a respeito do Evangelho? Não tem condições. Eu tenho que olhar, tentar interpretar para mim, aplicado de minha maneira, mas a palavra é essa, né? E ele fala: amai os vossos inimigos. E começa com restituir o bem pelo mal. O que diz? No primeiro item, ele fala: aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. É uma palavra bem difícil, uma frase difícil. Amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso era o que havia sido dito lá atrás, muito no passado, antes que Jesus chegasse para nós e encarnasse entre os homens. E ele disse o seguinte, Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? E é muito legal isso aqui, porque ele fala, poxa, amar aquele que me ama é muito fácil. Amar o meu amigo, muito fácil. O meu irmão, meu pai, minha mãe, né, com qualquer tipo de dissidência que venha a ocorrer, eu os amo porque eles me amam, é muito fácil. Mas ao inimigo, aquele dissidente, aquele que nos faz um mal qualquer que seja ele, isso é muito difícil. E o Jesus prega isso, ele pediu isso para nós. E isso, quando acontece conosco, eu acho que nos faz um bem muito grande. Talvez mais bem para nós do que para aquele que está perdoando, né? Então, é muito bom isso daí. E aí ele continua. Os publicanos não o fazem também? Aí eu fui publicano, essa palavra de vez em quando me incomoda. O que é publicano? Aí eu fui lá pesquisar o publicano para lembrar, que às vezes a gente pega um, pega o outro e confunde. Na antiga Roma, os publicanos eram os cavaleiros arrematadores das taxas públicas, encarregados dos impostos das rendas de toda a natureza. Eles não eram muito bem vistos, né, pelo povo judeu, porque o povo judeu trabalhava, e os publicanos iam lá e, ó, me dá. Né, e muitas das vezes enriqueciam ilicitamente. Então, eles não bastavam cobrar os impostos, eles cobravam coisas que exacerbavam o que era necessário. Né? E ainda fala assim, ó, os pagãos também nos fazem. E quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que cultuam vários deuses. Então, se nós que cultuamos apenas um, por que não o fazemos, né? Se os pagãos o fazem? Né? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus. Fui lá novamente, escribas e fariseus. Os fariseus formavam uma parte importante da teologia judaica. Eles eram os doutores, os intérpretes das escrituras mosaicas. Eles vigiram até por volta dos anos 70 da era cristã, quando a nação judaica teve uma dispersão. E aí esses fariseus deixaram de aparecer. E os escribas, que eram secretários dos reis de Judá, e a certos intendentes do exército judeu, mais tarde, doutores também, ensinavam as leis de Moisés e a interpretavam ao povo. Então, tinha uma dominância muito grande sobre o povo judeu. E isso incomodava também o povo judeu, até porque Jesus, quando chegou, começou a mostrar que aquilo estava errado. E aí foi aí que eles se revoltaram contra Jesus, que Jesus estava ali fazendo uma revolução, na verdade, né? Trazendo para a realidade a verdadeira vontade de Deus sobre a humanidade, né? No item 2 ele fala, se não amardes senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis? Eu comentei anteriormente, amar somente aquele que me ama é muito fácil, muito tranquilo. Ele me ama, eu amo ele, está tudo certo. Mas aquele que nos faz algum tipo de mal é mais difícil. E é isso que a gente tem que combater em nós mesmos, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Porque ao fazermos isso, nós vamos estar nos transformando. A gente vai estar deixando de ter o ódio, de ter a vingança como objetivo principal de nossas vidas, né? Se vós não emprestardes, senão aqueles de quem esperas receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis? Então, aquela pessoa que vai e faz um favor, presta algum tipo de serviço para o outro, esperando que haja para ele uma recompensa, ele não está fazendo, na verdade, nada de bom. Talvez para o outro que está recebendo, o receba por necessidade, mas não vai tocar seu coração, porque quando a coisa é feita de maneira espontânea,
sem o intuito de receber de volta alguma coisa, vou fazer porque quero fazer, por amor àquele a quem eu estou fazendo, pela boa vontade, pelo desejo de ver o outro prosperar, de o outro crescer, de o outro sair da situação incômoda que se encontra, somente por isso. Esse seria a grande recompensa, porque isso volta para nós. Tudo que nós fazemos vem de volta para nós. Se fizermos o bem, receberemos o bem de volta. Sem esta intenção, sempre na intenção de ver o próximo como um irmão e ajudá-lo sempre, né? E ele diz ainda: mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem disso nada a esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Isso foram palavras de São Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. E no item 3, eu vou pular também lá no nosso livro dos Espíritos. Ele diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Lembrando que o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade. E aí vem falar da caridade. O que Jesus entendia pela caridade? E lá na questão 886 do livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? E a resposta vem assim: ó, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí você fala assim: e o que é benevolência? Ser benevolente é uma característica de quem é aquele que é caridoso, altruísta, ou seja, não tem nenhum tipo de orgulho, não tem nenhum tipo de egoísmo, que demonstra afeto e estima em relação a outro indivíduo. Então, independentemente de quem é o outro indivíduo, às vezes a gente é recebido, a gente entra num lugar temeroso por uma represália, seja ela qual for, e aí é recebido por uma pessoa com os braços abertos, como fazem alguns, como fizeram comigo lá no GER. Quando eu cheguei, eu fui recebido de braços abertos, e o Márcio foi um desses que fez isso. Então, é uma coisa que a gente sente muito gostosa dentro da gente, e isso começa a nos transformar, né? E o que vem a ser a indulgência? A pessoa que não vê defeitos na outra é a pessoa indulgente. Não vê os defeitos do próximo. E se os vê, evita o comentário. Por quê? Se a gente deixa de comentar um defeito, outros não ficam sabendo. E se quando comenta-se com o próprio, aquele que tem o defeito, mas comenta no intuito não de diminuí-lo, menosprezá-lo, mas no intuito de fazê-lo crescer, de fazer implementar uma mudança no coração dessa pessoa. Não jogar ao vento como injúrias, difamações, tentando diminuir essa pessoa. Então, isso é ser indulgente, é levar o perdão. Essa criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa, ser fraterna, esclarece o outro sem menosprezá-lo, né? Sem verificar essa fraqueza do outro, mas sem o intuito também de menosprezá-lo, e também de fazer como se fosse superior a essa pessoa. Isso é ser um indulgente. Isso, gente, eu fui tudo consultar, que às vezes as palavras a gente fala ser indulgente, mas passa pela cabeça, e depois, o que significa a palavra realmente? A gente tem que bater nessa tecla sempre. Toda vez que surgir, vamos rever o que significa indulgente, porque se nós fizermos isso, isso massifica, isso fica dentro da nossa cabeça, dentro da nossa memória, e toda vez que a gente nos depararmos com alguma coisa que venha a incomodar, a gente tem que lembrar: vamos ser indulgentes, vamos passar para o outro lado, vamos verificar a situação da outra pessoa, do outro ser, e verificar, se você estivesse naquela posição, como que você gostaria de ser tratado, né? E então, entretanto, continuando aqui no Evangelho, entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Quando Jesus fala em amar ao próximo, amar ao seu inimigo, aí você fala: poxa, mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu vou amar o meu amigo, eu vou amar o meu irmão, meu pai, minha mãe. Quando ele fala em amar o inimigo, não é fazer o mesmo tratamento que nós temos com os nossos amigos, com aqueles que nos são afetos, mas é não tratá-lo com indiferença. Se nós tentarmos a vingança, isso pode se prorrogar por muitas existências. Ela pode ser na nossa atual, mas pode prorrogar também na erradicidade. Pode ser que nós estamos encarnados e aqueles encarnados a quem nós tentamos uma vingança ou a fizemos, eles podem ainda, através de outras coisas, estarem conosco, nos obsidiando,
nos incomodando, mas se durante a possibilidade de estarmos com ele, nos conciliarmos, como disse Jesus, se reconcilia com o teu inimigo enquanto ele está aqui. Ou seja, enquanto ele está vivo, enquanto ele está encarnado. Para quê? Para falar, irmão, olha só, apesar de tudo, poxa, eu te perdoo. E aí a gente fala assim, eu perdoo. Né? Você perdoa aquele camarada, aquele que te fez isso, te fez um mal tremendo? Eu perdoei, mas eu nunca mais quero estar com ele, nunca mais quero ter, não quero mais saber dele. Isso não é perdoar. Isso é da boca para fora. O perdão real é quando a gente fala só, eu vou te perdoar sim, cara. Isso aqui sai do meu coração. E aquela coisa não te incomodar mais. Mesmo que alguém venha e fale assim, olha só, você está lembrado que essa pessoa fez isso contigo? Eu vou falar, não, isso aí não me incomoda mais não, já passou. Meu. Isso aí é passado. Isso deixa para lá. E às vezes com essa situação, esse tipo de atitude, aquele que inicialmente era um desafeto, era um inimigo, aquele inimigo é amplo, né? Não é só o inimigo, aquele inimigo mortal, mas aquele que é um desafeto. Esse desafeto, de repente, passa a ser o seu amigo. E às vezes um grande amigo. E, de repente, nunca mais vocês vão ter, às vezes, nessa terra, nessa encarnação, nós fazemos essas pazes, amar esse inimigo, dar a mão a ele, dar o perdão, vai fazer com que nós tenhamos um amigo eternamente, nas outras encarnações, na erraticidade, em todo lugar onde nós viéssemos a nos encontrar. Né? Esse sentimento resulta de uma lei de assimilação e repulsão de fluidos. Né? O que significa isso? A gente está estudando na parte de... lá no ENG, né, que nós estamos fazendo... Me fugiu aqui a palavra, olha só. Mediunidade. Então, quando a gente fala de mediunidade, o Márcio está aí trabalhando com essa parte, é uma confluência de fluidos. Não basta o médium que, eu quero conversar, receber uma mensagem. Não. A mensagem primeiro que vem do outro lado. E tem que ter uma confluência de fluidos, uma agregação, onde os nossos perispíritos se unem, mas que eles tenham realmente uma confluência, que eles sejam condizentes um com o outro. O desafeto ele só vem para perturbar. Né? Por isso, a necessidade de estarmos em prece, vigilantes, pedimos que o nosso anjo da guarda ele esteja conosco nesses momentos, né? Aqueles que são principalmente os médios, né? Que quando estão para receber algum tipo de mensagem, possam estar amparados não só pelo seu anjo da guarda, mas por toda a espiritualidade que resguarda esse tipo de comunicação. Né? Então, quando ele fala amar seu inimigo, não pode significar que seja com a mesma intensidade que a gente ama o nosso amigo, mas tratá-lo com cordialidade, com amabilidade, né? Sem não precisa estar agarrado com ele, abraçado, mas não desprezá-lo, tá certo? E ainda fala assim, se a pobreza da língua humana ela é insuficiente, né, para que a gente possa nos servirmos de outras palavras para falar sobre isso, ou seja, fala em amar o seu inimigo, podia falar de outra coisa, mas falta para a gente, ainda na nossa linguagem, uma palavra que expresse com exatidão aquilo que Jesus queria dizer. Então, a espiritualidade veio, olha só, nós temos essa palavra, agora o que vai dizer para você, que vai discernir aquele amor que você vai ter pelo teu amigo, pelo teu irmão fraterno, e aquele que é um desafeto? É o seu discernimento, é a sua razão, é que vai dizer, olha, eu vou perdoar, eu não vou fazer mal, eu vou orar por ele, eu vou estar torcendo para que ele melhore, mas não vou estar convivendo como convivo com os meus amigos fraternos. Né? Não vou tratá-lo como inimigo. E isso é o que diz o Evangelho. Quando a gente tratar essa pessoa, esse desafeto, com humildade, com consideração, nós vamos estar desfazendo essa ranhura que existe nesse relacionamento. Ok. E também no item 4, no nosso Evangelho, ele diz o seguinte: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Então, não creio em nada. E ele diz assim: na vida só tem essa vida. Eu sou incrédulo, não acredito numa vida futura, não acredito numa vida passada. Então, esse meu inimigo, eu quero mais é que ele se dê mal, eu quero me vingar dele. Isso é o que penso no incrédulo, né? Porque ele não tem nenhum desejo que não seja o desejo da vingança, né? Já para nós, espíritas, o crente, seja ele de qualquer religião que seja, mas principalmente o espírita, que acreditamos que isto é apenas uma coisa passageira, nós temos que repensar isso daí. Nós temos que estar dentro do que diz o Evangelho, que ele fala o seguinte,
A maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro. Ou seja, alguma coisa aqui desse desafeto pode ter sido causado por mim no passado. E ao nos encontrarmos nessa vida, nessa encarnação, aquilo há realmente um atrito entre nós. Mas ainda tem o futuro. E se nós nos reconciliarmos com ele nesta existência, no futuro nós teremos uma existência mais harmônica, né? Entre os quais não é senão um ponto essa vida, tá certo? Para o descrente é um ponto na vida. Para o espírita, principalmente, isso é apenas uma fase de outras fases que nós já vivemos e outras que nós ainda viveremos, né? Então, essas fases do futuro, né? E a própria destinação da Terra faz com que esses desafetos venham. Às vezes, eles são a prova necessária. Prova agradecer e, com resignação, passar por elas para que possamos vencer mais uma etapa. Afinal de contas, nós estamos num planeta de expiações e provas. E se nós conseguimos passar com resignação por essa fase, com toda certeza nós estaremos dando um grande passo para a próxima encarnação, né? Então, não se queixar da prova, não murmurar contra aqueles que fazem esta prova acontecer, né? Agradecer a Deus por ter conseguido e concedido para nós passarmos por essa prova. O que devemos pedir é que nós tenhamos força, tenhamos esperança, tenhamos fé, para que nós consigamos vencê-los, né? Aquele homem que ocupa, aqui está no Evangelho, ocupa uma posição elevada no mundo, não se crê ofendido pelos insultos daquele que é um seu inferior, um seu subordinado, né? Esse inferior que diz na verdade, uma pessoa que está numa posição tanto moral quanto intelectual abaixo daquela pessoa que está sendo supostamente ofendida, né? E ele compreende que o ódio e o rancor só o rebaixariam. Se ele tivesse o ódio e o rancor daquela pessoa, que ele sabe ser mais humilde, compreende, inclusive, isso, só o abaixaria, só o rebaixaria para um nível inferior. Então, ele tem que ter o altruísmo, tem que ter o discernimento para que ele ultrapasse um tipo de barreira como essa e não venha a sofrer uma injúria que o outro está querendo impor a ele. Então, com a tranquilidade, baseado no que diz o nosso Evangelho, ultrapassar essa barreira e perdoar aquele que está sendo, de uma maneira ou de outra, impondo uma palavra de desafeto a essa pessoa, tá ok? E também temos agora, gente, inimigos desencarnados, que eu falei anteriormente. Mas o que diz o item 5 aqui do capítulo 12? Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens. Essa maldade, ela acontece porque é momentâneo. Existem espíritos bons e espíritos maus rodeando a Terra e encarnado nela. Por isso que o nosso planeta é de expiação e prova, para que a gente passe por elas e faça essa modificação. Como? Aplicando o nosso Evangelho, né? Então, ela se prende a uma imperfeição momentânea, que mesmo do modo que uma criança se corrige nos seus defeitos, o homem mau também reconhecerá e corrigirá também os seus erros e se tornará um homem bom, porque nós estamos fadados à perfeição. Nós nascemos simples e ignorantes, mas estamos fadados. Essa é a única coisa que está certa de acontecer. Nós estamos indo para a perfeição. É lógico que ainda falta muito caminho para a gente percorrer, mas estamos no caminho certo, que é estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos e praticar, que é mais difícil. Ler, interpretar, escutar é muito fácil. Praticar é muito difícil, nós sabemos disso. Mas aos pouquinhos nós vamos fazendo, né? E ainda, o homem sabe que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior do que pode continuar de uma existência para outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. E aí nós temos as obsessões e outras coisas muito ruins que acontecem
com os encarnados, né? Porque está do outro lado lá um espírito inimigo, né? E aí vem o que o Cristo diz: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos. Então, aquele que quer o teu mal, que vive te contrariando, se você está sempre mostrando uma palavra amiga, uma palavra de consolo, abrir os braços e falar, poxa, vem para cá, vem comigo, cara, eu não sou isso tudo que você está pensando. Vamos trabalhar juntos, vamos resolver nossas pendências aqui, mas de forma amistosa, vamos mudar esse tipo de relacionamento. Isso, a pessoa vai escutando, e ele acaba se modificando. Poxa, toda vez que eu vou lá e tento fazer uma coisa de ruim para ele, ele vem com uma palavra tranquila, amistosa, isso vai modificando a gente. Né? E isso é muito bom. Né? Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvos. A gente conhece muito disso, né? Principalmente quem trabalha na casa espírita. E que são uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Então, o homem mau desencarna, fica um espírito mau ainda preso ao globo. Por quê? É aqui que ele tem que aprender. Essa é a nossa escola. Né? Então, se nós temos que mostrar indulgência, benevolência para aquele que está encarnado, nós devemos fazer também com os desencarnados. E como que eu vou fazer isso? Bom, nós temos um grande instrumento que Deus nos permitiu fazer, que Jesus mostrou, a prece. Façamos a prece para aquele que supostamente era o nosso desafeto quando encarnado. Então, não só para aquele que nós gostamos, mas para aquele também que precisa de, o assassino lá, ele morreu por um motivo ou por outro, tá preso. Nós temos que orar por ele, porque isso vai fazer com que um dia o espírito dele seja tocado. E desencarnado, com toda certeza, ele será tocado. E às vezes aquele que desencarnou como nosso inimigo, como nosso desafeto, recebendo nossas preces, fala, poxa, olha só, eu desencarnei, estou aqui no mundo dos espíritos, sofrendo as consequências do que eu fiz na Terra, quando encarnado, e aquele irmão, aquela pessoa que eu tanto fiz mal, está orando por mim e de coração aberto. E como saber isso? A gente às vezes não sabe o que o outro está falando, mas o Espírito sabe. Ele lê as nossas intenções muitas das vezes. E ele está vendo que aquilo que nós estamos fazendo por ele, pedindo por ele para que ele melhore, que ele seja amparado pela espiritualidade, vem do coração. E aí, às vezes, saiu daqui como inimigo, e quando nós nos encontramos lá do outro lado, ele vem nos receber e fala, poxa, camarada, me perdoe também, né? Eu te perdoei, eu peço a você o meu perdão por tudo que eu fiz. E aí a gente vê que, às vezes, uma coisa que poderia ser até banal aqui na encarnação, do outro lado, o espírito, deixa isso para lá, esquece, já passou, já somos amigos. Né? Ok, gente. Jesus ainda falava o seguinte, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe ainda a outra. Aí fala assim, poxa, como é que eu vou deixar bater na minha outra face? Muita gente não entende o que significam essas palavras, né? Eu mesmo não entendi há muito tempo. Poxa, ela vai bater na minha face, vou dar outra, eu vou ferrado, eu vou cair no chão durinho ali. Ela vai me dar um tapão de um lado, eu vou dar o outro lado, não levanto mais. Aí não adianta. Né? Então, tem dito assim, tendes aprendido o que foi dito lá no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, aí vem Jesus, eu vos digo, não resistireis ao mal que se vos quer fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer emprestar de vós. Isso vem de São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. E no item 8, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto. Né? A maioria das pessoas, e eu me coloco também nesse rol, muitas das vezes,
somos reativos a uma palavra qualquer, uma observação qualquer que se faça. O que é ser reativo? Não gostei, aquilo me tocou e eu retruco na mesma altura. Quando, na verdade, a gente deveria o quê? Opa, isso quer dizer dar outra face. Escutar, absorver aquilo, e aí sim, com a consciência tranquila, com as nossas ideias em dia, fazer um contra-argumento, mas sem ser reativo. Porque esta reação é que faz com que as animosidades se exacerbem, né? Então, esse de olho por olho, dente por dente, foi uma lei no tempo de Moisés, que era necessário o controle rígido daquele povo que, recém-liberto da escravidão, muitos anos de escravidão, não sabiam, na verdade, conduzir a sua liberdade. Então, Moisés tinha que ser rígido nisso daí, para que ele pudesse ter esse controle e não viesse a ter uma baderna total onde cada um fizesse o que quisesse. Tanto que Moisés proibiu várias coisas. Ah, mas Moisés estava errado? Não, para aquele momento. Jesus, quando veio, muito tempo depois, ele veio restituir, restabelecer a verdadeira ordem, porque já existia uma receptividade muito maior desse povo, né? Então, Cristo veio e disse, restitui o bem pelo mal. Ele não disse, não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte ali no presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Desenvolvida em todas as suas consequências, seria ordenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, então, ou seja, dê a outra face, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Então, a vingança é um ato muito cruel. Vingar não é o caminho. Então, nós temos, quando ele fala da outra face, é dar o passo atrás, pensar no acontecido e restabelecer a ordem. Na verdade, é isso, né? Então, vem dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, quer dizer, é dizer sobre outra forma que não é preciso restituir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a lhe rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ser um injusto, que vale mais ser enganado do que ser o enganador, que estar arruinado do que ser o arruinador, do que arruinar o outro. Então, isso vem ainda fala sobre o duelo. O que era o duelo? O duelo, que até hoje existe de outras formas, mas na época medieval, até uma época mais recente, aquela pessoa que queria tomar uma posição, seja ela qual fosse, e ofendia um outro, ele era um hábil duelador, espadachim, atirador, seja o tipo de arma que ele dominasse. Então, ele, quando fazia uma injúria, o outro, pelo seu orgulho, aceitava o duelo para lavar a sua honra com sangue. Só que aquilo ali, na verdade, era um suicídio, porque se o outro era um hábil na espada, um hábil na arma de fogo, certamente esse que é hábil estava cometendo um assassinato, porque ele era senhor de si. O outro, por seu orgulho ferido, acabava sendo como um suicida. Então, os duelos foram condenados. E quem condenou o duelo foi a própria sociedade. Isso acontecia e era legal. Então, um homem vinha, matava o outro num duelo e a lei amparava que isso fosse legal. Hoje, e depois de muito tempo, isso passou a ser ilegal porque o raciocínio do homem, as leis foram mudando conforme o tempo, né, e vão se adequando às novas normas e às novas leis vigentes. Então, esses duelos são condenados. Existem outras formas de duelo, né? Os duelos desportivos, os duelos políticos, né? os duelos ideológicos, os duelos
até de religião, né? Então, as religiões, desde procurar a união, às vezes uma é contra a outra. Graças a Deus, o Espiritismo não tem isso, né? Foi o que me fez entrar para o Espiritismo, foi justamente isso. Eu não quero saber se a outra está fazendo mal. Eu quero ver o bem que ela faz. Então, se a gente procurar ver o bom no outro, né, é difícil a gente ver. Às vezes, uma coisa errada num determinado ser ou numa situação estraga toda a situação. E a gente deixa de ver as 10 coisas boas que se fez. Né? Certa vez, uma professora falou assim, ó, 9 vezes 1, 10, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e foi até o 9 vezes 10. Falou todas as propriedades certinhas, né? Multiplicou uma por uma, só que a primeira ela falou errado, falou 9 vezes 1, 10. Aí um aluno falou, mas professora, o que é isso? Você errou. Você falou que 9 vezes 1 são 10, quando 9 vezes 1 são 9. Ela respondeu para aquele querido aluno, pois é. E as outras 9 que eu falei certo, você não prestou atenção? Então, uma coisa errada não pode derrubar todas as certas, né? Então, nós temos que verificar o que o outro tem de bom. Não olhar somente o que tem de ruim. Tem coisa ruim? E se é meu amigo? A gente tem a abertura para chegar, ó, isso aqui não está legal em você. Acho que você tem que procurar modificar um pouquinho, pensar pelo menos nessa situação. Mas, olha só o que você tem de bom, tanta coisa boa que você tem. Então, por que não usar a coisa boa? É dessa maneira que nós vamos fazer com que aqueles supostos desafetos passem. Poxa, é assim que você me vê? Mas você não viu? Não, olha só, aquilo que você fez de ruim já passou, amigo. Mas o que você faz de bom? Não é tanta coisa boa que você faz? É isso que me toca. É isso que me faz ver você. Né? Esse ser humano que eu estou vendo com a sua parte boa. Então, é isso que a gente tem que ver no outro ser. Seja ele ser humano, seja ele um outro ser qualquer, mesmo que não seja humano. Nós estamos cercados de seres, animais e vegetais, né? Então nós temos que ver as coisas boas. Aquela planta é venenosa, mas será que o veneno dela não tem uma propriedade curativa, dependendo da experiência? Então, por que eu vou cortar aquele vegetal que supostamente é venenoso? Venenoso para uma coisa, mas não venenoso para outra, assim como os animais, né? Então, o que os espíritos falam sobre isso? Aí vem uma instrução, que é justamente a diferença entre o nosso evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, e o outro evangelho, feito lá pelos evangelistas. Né? É justamente essas instruções que os espíritos trazem para nós, fazendo assim mais uma entrada e divulgando uma coisa bem melhor e mais esclarecedora, que tiram realmente algumas dúvidas, que às vezes a gente lendo o evangelho e fala, não entendi, essas parábolas eu não entendi, e justamente as instruções dos espíritos vêm mostrar com mais clareza alguma coisa. Então ele fala assim no item 9 desse capítulo 12. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade, no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem ainda inspirar. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Vê que ele cita essa frase várias vezes durante o estudo, né? Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera um momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no corpo.
Quando seu ódio não vai mais até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto a descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos, de um outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de um membro da grande família espírita possa jamais, no futuro, ceder ao impulso da vingança, de outro modo, senão para perdoar. Isso são palavras de Jules Oliver, Paris, 1862. Márcio, me diz uma coisa, quanto tempo eu tenho aqui? Eu não sei. A gente programou aí de 30 a 40 minutos de exposição. Tá legal. Mas aí você fica à vontade aí para. Tá bom, é só para Nós temos aí para ver onde eu vou finalizar. Tudo bem. É porque a plataforma da videoconferência às vezes cansa muito para muitas pessoas. Então ela acaba sendo um pouco diferente da palestra presencial. Justamente. Então eu vou encerrar aqui rapidamente, eu vou me reportar novamente ao Livro dos Espíritos, né? Vou na questão 887. Jesus disse também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, à inimizade, não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. Aí a resposta vem assim: sem dúvida, não se pode ter por seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos é lhes perdoar e restituir o bem pelo mal. Por aí se lhes torna superior, pela vingança, coloca-se abaixo deles. Kardec fala ainda sobre a caridade, no capítulo, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ele fala que Jesus, o que Jesus fala em entendia pela caridade, Kardec ainda completa. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Tanto que um dos capítulos do Livro dos Espíritos é lei de justiça, amor e caridade. Então, ela complementa essa lei de justiça. Porque amar o seu próximo é fazer-lhe todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores. Elas nos ordena a indulgência, pois temos necessidade da indulgência. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio. Tá ok? E tinha mais uma coisa aqui que eu separei. São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos também, na questão 888, lá no finalzinho, nos 2 últimos parágrafos, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos. Então não basta de homem para homem, mas com todo ser vivo, seja animal ou vegetal. Né? A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a matéria inorgânica é a lei de atração, mas a lei do amor é a lei de atração entre esses seres orgânicos, né? Seres vivos, organizados. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como em reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Então, aquele dever que o superior tem comigo, eu tenho com aquele que me é inferior. Né? Não querendo subjugar ninguém, óbvio. Isso a gente vai fazer numa situação natural, temos que agir com naturalidade. Né? Portanto,
Sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que mais friamente aquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e moralizai-os, sede dóceis e benevolentes para tudo o que vos é inferior. Sede o mesmo com relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Essas foram palavras de São Vicente de Paulo. Então, essa indulgência a gente tem que praticar o tempo todo, sermos indulgentes, sermos benevolentes, fazer o bem ao outro, independentemente de não gostarmos, de gostarmos ou não gostarmos dele. Então, quando nós vemos uma necessidade, nós temos que agir. Mas se essa necessidade é uma prova, a prova é dele e não nossa. Nós temos a obrigação moral de ajudar, sempre que houver um necessitado. Então, com essas palavras de São Vicente de Paulo, eu encerro aqui a minha explanação de hoje, agradecido pelo convite, agradecido pela audiência de todos, pela paciência, e me perdoem se eu fui reticente, se eu fui redundante em alguma situação, mas, como eu falei com vocês, quem sou eu para interpretar? Eu faço a minha interpretação pelo meu entendimento, mas assim, eu faço sempre com muito amor, tudo que eu faço, tudo que eu faço na minha vida, eu aprendi isso com muita gente querida, aprendo ainda no Regeneração, que é a minha casa de amor mesmo. Faço com amor, faço porque gosto e me faz muita falta isso daqui. Então, muito obrigado a todos vocês, né, por essa audiência e espero que a gente se encontre novamente em outras ocasiões, presencialmente, para a gente poder se abraçar. Esse abraço virtual, ele é bom, nos aproxima um pouquinho, mas legal é abraçar pessoalmente, né? Obrigado, Márcio, obrigado a todos, Laércio, uma honra estar falando com você, Ana, Solange, Raul, né, José Maia, Ana Cristina Dargães, não sei se é Dargães ou Dargains, né? Então, obrigado a todos vocês, o Walter, né? A Ana também, que estava aqui nos ouvindo, obrigado, tá? A Maria Alice também, tem mais gente aí que não está aparecendo para mim na minha tela. Obrigado a todos vocês, tá bom? É isso, Márcio. Te passo a Muito palavra. obrigado, Cláudio. Nós é que agradecemos a oportunidade de ouvir. A Glaí vai precisar se despedir agora, porque ela não vai poder continuar conosco. E eu vou passar, então, para a gente finalizar essa nossa reunião, falar duas coisas aqui. A primeira é que eu vou passar hoje a nossa prece, quem fará a nossa prece final será a nossa amiga Cláudia, tá? Que sua xará. E, em seguida, eu gostaria de fazer uns comentários, ou pelo menos umas informações com relação a um trabalho complementar que a gente quer colocar aqui, e acreditando que todos os trabalhadores da Casa do Grupo Espírita Regeneração, da Casa dos Benefícios, são multiplicadores do trabalho do Dr. Bezerra. Então, nesse sentido, eu vou dar algumas informações, que eles puderem multiplicar essas informações para aqueles mais necessitados neste momento, que possam fazê-lo, e aí a gente vai tentar aperfeiçoar aqui o canal, para que vocês também possam complementar com informações que porventura vocês queiram passar também, e passar essa informação que eu vou passar logo após a prece para o nosso link também, que o Valtinho com certeza vai colocar um texto lá, tá bom? Vamos passar então para a Cláudia para fazer a nossa prece final. Mas Constantino, o Raul está pedindo aí a palavra um minutinho. Ele pediu uma mensagem aí para você. Você não deve ter visto aí. Ah, tá. Eu não vi. Podemos deixar então para o finalzinho, depois que eu passar a informação? Pode ser para o final? Para a gente não quebrar um pouco da nossa dinâmica da reunião? Pode ser? Que aí a gente faz assim, no finalzinho a gente abre para aqueles que quiserem se despedir e falar alguma coisa, complementar. De repente o Cláudio vai continuar para perguntar alguma coisa. Pode ser? Tá bom? Então vamos passar para a Cláudia. Cláudia se encontra presente? Sim, senhor. Boa noite a todos. Oi, boa noite, Cláudio então, contigo Mário. A prece final. Oi, Cláudia. Cláudia Maria. Saudades. Que legal de ver. Saudades de todos. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar nossos olhos.
acalmar nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui no seu nome, Pai amado. Querido Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, muito obrigada por estarem conosco hoje e sempre, nesse momento tão difícil que o nosso planeta atravessa. Iluminem os nossos dirigentes, iluminem nossos cientistas, para que sejam intuídos de uma cura para essa doença que já levou tantos e tantos seres encarnados. Iluminem os nossos irmãozinhos internados por essa doença e por outras também. Os nossos irmãos abandonados na sarjeta. Ilumine as nossas crianças, a todos nós, os nossos familiares, nossos amigos aqui presentes, os que não puderam estar presentes também. Obrigada sempre, agradecendo sempre, acima de tudo. Mesmo com essa dificuldade que estamos passando, nós temos muito, muito, muito para agradecer, Pai. Agradecer por termos um teto, agradecer por termos uma família, por termos pessoas que amamos e que aprendamos a amar também, como o Cláudio falou. Aqueles que não são tão próximos de nós. Esses são os mais importantes. Nós amarmos agora, o mais rápido possível, né? Que possamos nos reconciliar com eles. Muito obrigada por estarem conosco hoje e sempre e nos iluminem na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.